Deus seja louvado para sempre e eternamente. Por natureza, eu não gosto de polêmicas. Os que me acompanham sabem que eu sempre procuro ser pacífico e não gosto de estar envolvido com coisas que causem algum tipo de contenda, de confusão, etc. Mas hoje eu vou tratar de um assunto que talvez alguns considerem polêmico. Eu não estranharei se algumas pessoas discordarem do que eu vou falar, e se outras acharem que a minha postura é devido ao fato de eu já haver passado dos 80 anos, portanto pertencer a uma outra geração e que as coisas estão muito mudadas, estão muito modernas, etc. E é preciso haver uma espécie de adaptação aos tempos. Não me importa o que houver de reação. Eu quero ser fiel à minha consciência e o que a minha consciência entende com respeito ao que a Bíblia Sagrada diz. Hoje eu vou falar sobre um tema complexo. Eu reconheço que é complexo, mas que aflige algumas pessoas e em nome delas também eu quero lançar este alerta. O púlpito é lugar de vestes profanas? Amados, eu começo por lembrar que Adão e Eva foram criados por Deus e vestidos. Eles não eram vestidos de roupas humanas. Eles não eram vestidos de roupas materiais. As vestiduras de Adão e Eva eram vestes de inocência. A inocência que marca a primeira dispensação da história humana deu lugar à consciência após o pecado de Adão e Eva. Foi só depois que pecaram que descobriram que estavam nus. Estavam nus com respeito às vestes terrenas, porque estavam vestidas do ponto de vista espiritual. Deus não aprecia nudez. O diabo é que tem prazer na nudez do ser humano. Ele, se puder, introduz e induz sempre o homem, a mulher, ao estado de nudez. Lembra-se daquele homem possesso que Jesus libertou e que não gostava de se vestir? Em Provérbios capítulo 23, versículo 21, está escrito assim: o beberrão e o comilão acabarão na pobreza e a sonolência os faz vestirem-se de trapos. Então, uma pessoa de sã consciência, de recursos modestos para insuficientes para se manter, e que começa a se vestir com trapos, com roupas rasgadas, só por causa de uma moda moderna que apareceu e que todo mundo sabe que moda aparece e desaparece. Mas enquanto está prevalecendo, o povo adere sem discussão. A Bíblia diz que essa história de vestir-se de trapos é para beberrão, é para comilão e é para pessoas sonolentas, ou seja, pessoas que perderam o seu próprio controle. Quando Deus apareceu outra vez a Jacó em Gênesis capítulo 35, versículo 2, e ordenou-lhe que voltasse a Betel para uma renovação completa, para uma reestruturação de sua vida espiritual, Jacó imediatamente reuniu a família e deu algumas ordens. As duas últimas foram: purificai-vos e mudai as vossas vestes. Mudar vestes. Por falar em vestes, que é o meu assunto hoje, em vários textos da Bíblia, inclusive, principalmente em Isaías, está escrito que a salvação é uma veste, ou uma vestidura. A nós que vivemos no pecado com trapos de imundície, agora nós somos vestidos espiritualmente. E ainda mais, depois de havermos sido vestidos de salvação, ainda somos revestidos com atributos que Deus libera para nós, com virtudes que o Senhor nos permite possuir, vivenciar, experimentar. Eu lembro agora com muita alegria que Deus ordenou a Moisés para fazer vestes sagradas para Arão. Ministros, sacerdotes, pastores precisam de usar roupas, vestes sagradas. Leia isso em Êxodo capítulo 28, verso 2. Em Êxodo capítulo 29, verso 29, está escrito que essas vestes sagradas eram necessárias para que os sacerdotes ministrassem no santuário.
Leia também Êxodo 35 e 19. Êxodo capítulo 39, capítulo 29, Êxodo capítulo 29, verso 21, fala o seguinte: as vestes dos sacerdotes deveriam ser santificadas. Vestes santificadas. Já falamos de vestes sagradas, agora de vestes santificadas. Todo mundo sabe que a dignidade de um ofício deve ser expressa também nas vestes. Por exemplo, em Juízes 8:26 está escrito que os reis dos midianitas se vestiam de púrpura. Era para dar uma ideia da realeza. Em Atos capítulo 12, verso 21, está escrito que Herodes ele usava vestes reais, ou seja, vestes específicas e condizentes com seu cargo, com a sua função. O rei Saul se vestia de escarlata, com ornamentos de ouro sobre suas vestes. É o que está escrito em 2 Samuel, capítulo 1, verso 24. E a rainha de Sabá? A rainha de Sabá foi visitar Salomão e observou muitas coisas, praticamente observou tudo o que era possível, que estava visível, que estava diante de seus olhos. Olhe o que a Bíblia diz sobre um detalhe das observações da rainha de Sabá. 1 Reis, capítulo 10, versículo 5. Diz que a rainha de Sabá observou a comida de sua mesa, da mesa de Salomão, o assentar de seus servos, o estar de seus criados e as vestes deles. A rainha de Sabá atentou para as vestes dos servos de Salomão. Salomão era filho de Davi, era um rei, se vestia regaladamente, mas seus servos tinham vestes apropriadas também, principalmente para estar diante de uma rainha. E os seus copeiros, os holocaustos que ele oferecia na casa do Senhor. E por isso a rainha chegou a ficar fora de si. Marcos capítulo 5, versículo 30, nós entendemos e aprendemos que tudo em Jesus era santo, até suas vestes. Porque Jesus pergunta, saiu virtude das minhas vestes? Interessante. Por que esse hábito ridículo do mundo de pessoas, especialmente mulheres, usarem roupas que são, na verdade, trajos empobrecidos, feios, envelhecidos teoricamente? É uma moda do mundo que atingiu a igreja e, pior ainda, atingiu o ministério. Uma pastora, por exemplo, está no púlpito vestida com essas calças modernas que são verdadeiros trajos de mendigo. Isto glorifica a Deus, amados. Isto não seria uma forma torpe de mundanismo? Ou o que é mundanismo? 1 João capítulo 2, João esclarece, exorta, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Alguém disse que a roupa exprime estado de espírito do usuário. Será que quem usa trapos não está refletindo o espírito de pobreza? Não está se aproximando de um estado de miséria interior? Agora veja, motoristas em carro oficial, assessoristas de repartições públicas, parlamentares do exercício de seu ofício, executivos em geral, etc, etc. Essa gente toda se veste bem. Usa, por exemplo, gravata. Usa, por exemplo, paletó. Estou dizendo, se vestem bem, se vestem distintamente. Por quê? Por causa do seu ofício. Motorista em carro oficial. Agora, um pastor vai para o púlpito de camiseta, porque seu ministério, segundo ele, é inferior ao trabalho de um motorista de carro oficial. Um pastor que vai para o púlpito usando tênis ou chinelo para ministrar a palavra do grande e poderoso de Deus, ele está dizendo que seu ministério, é a concepção dele, é inferior à de um assessorista de uma redação pública, é inferior à de qualquer executivo. É hora de repensar isto. Pastores, representantes de Deus, vão para o púlpito, para o altar sagrado, ministrar a palavra de Deus dessa maneira? Por que estamos deixando o mundo ditar as regras?
Alguém diz que isto começou nas igrejas de um certo país. Não, isto começou no mundo. O mundo introduziu em qualquer país, qualquer igreja, e nós, por exemplo, nós brasileiros, que temos uma herança muito distinta, um legado muito diferente, nós entramos nesse barco, aceitamos esse tipo de vida, e agora a visualização de um ministro no púlpito já não tem mais grandeza. A contemplação de um homem de Deus, um verdadeiro sacerdote ministrando a palavra lá no púlpito, já não inspira mais aquela admiração que havia quando os pastores se portavam, se vestiam melhor, mais dignamente no púlpito, na casa de Deus. Os pastores não deveriam descer para se vestir como o povo se veste. Deveriam fazer o povo subir para se vestir como eles se vestiam antigamente, decentemente, na casa de Deus. Mesmo que você não concorde comigo, eu vou manter a minha postura. Mesmo que você diga que eu sou da antiguidade, eu vou continuar pensando assim, porque quem me ensinou isto foi o Deus também da antiguidade. Obrigado por sua atenção. Vale a pena deixar um comentário? Eu aguardo. Deus a todos abençoe, em nome de Jesus. Amém.